Oi, crianças! Tudo bem? Eu estou passando aqui para falar algo muito importante para vocês. Agora que vocês já aprenderam sobre quem é Jesus, que Ele é o único caminho, é a única verdade e que Ele veio para nos trazer vida em abundância, com muita alegria, com paz. Agora que nós já sabemos tudo isso, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Eu queria saber se você quer receber Jesus no teu coração. Olha, Jesus é muito educado. Ele não entra num ambiente sem ser convidado. Então nós precisamos convidar Jesus para morar no nosso coração, para que Ele faça morada e traga essa vida em abundância. Então, se você quiser receber Jesus agora, eu quero pedir para você fechar os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir para você repetir comigo essa oração. Vamos lá? Quantos querem fazer? Ergue a mão assim, dá um grito bem alto. Eu! Muito bem! Vamos fechar os nossos olhos então e vamos convidar Jesus para morar no nosso coração? Repete comigo bem alto essa oração, tá bom? Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Senhor, como meu Salvador. Eu te convido a morar no meu coração. E eu te peço que me ensine a te obedecer, a ser uma criança obediente, que me ensine a obedecer os meus pais, que me ajude a crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria. Eu quero aprender, Senhor, a guardar a Tua palavra no meu coração, para ser obediente ao Senhor. Me ajuda. E também, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu oro, e eu te agradeço, e eu te recebo como meu Salvador. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos e todas na paz. Tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, hein? Hoje nós vamos aprender um versículo desse domingo, que fica em João 8:31, que fica depois de Lucas e antes de Atos no Novo Testamento. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, chamo a ajuda do papai e da mamãe para quem precisar, e eu vou esperar alguns segundinhos aqui para vocês conseguirem achar, tá bom? Vamos lá! Acharam? Vamos ler então? Ok, tá. Em João 8:31 está escrito assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Bom, crianças, aqui Jesus nos ensina que devemos sempre seguir os seus ensinamentos para nos tornarmos seus discípulos. Bom, mas o que é discípulos? Discípulos são aqueles que seguem os ensinamentos de alguém. No nosso caso, seguimos os ensinamentos de Jesus. Igual os discípulos de Jesus lá naquela época, bem antigamente. E hoje nós também seguimos eles para nos tornarmos discípulos de Jesus, para levarmos a palavra dele para aqueles que necessitam e não sabem nada, mas também para aqueles que conhecem, mas não muito, para podermos ajudá-los em orações e mudar a vida deles com a alegria que temos de seguir Jesus. Então, vamos sempre ler a Bíblia para podermos aprender mais e mais, nos tornarmos bem pertinhos de Jesus e poder levar de tudo
que Jesus fez de bom para as pessoas, para elas conhecerem e terem a alegria que é ter Jesus no coração. Vamos lá então? Quero ver todo mundo quando voltar tudo ao normal, pra gente ter vários versículos na ponta da língua, hein? Espero vocês. Beijão! Agora sim, não preciso ter medo de nada. Sei que Jesus está comigo. Mas quem estava no barco com Jesus mesmo? Os discípulos. O que quer dizer isso? Bom, discípulo é aquele que segue alguém, mas não é seguir de andar atrás, não. E sim de copiar suas atitudes. Amiguinhos, vocês sabem os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Então eu vou ensinar agora. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, esse que traiu Jesus. Esses são os nomes dos discípulos de Jesus. Aprendeu? Não. Então vamos tudo de novo. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, traidor. Esses são os nomes dos discípulos de Jesus. A música tá linda! Só que dessa vez nós vamos tirar o nome de Judas Iscariotes e colocar o amigo Matias, porque Judas traiu Jesus, é um traidor. Sai daí, show, tá fora. Agora é a vez do amigo Matias. Tudo de novo, vamos lá? Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e o amigo Matias. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Simão, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e o amigo Matias. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Estes são os nomes dos discípulos de Jesus. Paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, Sarinha, tudo bem com você? Eu estou ótima, Tia Ju. Muito obrigada por perguntar. Que ótimo! Estamos dando início em mais um cultinho. E sobre o que a gente vai conversar hoje, Sarinha? Sobre os discípulos! Gente, os discípulos. Mas o que são discípulos, vocês sabem? Discípulos são pessoas que seguem alguém, buscam imitar alguém. No caso, a gente vai aprender sobre os discípulos de Cristo Jesus. Você já conhece a história, Sarinha? Não conhece a história? Ah, não tá lendo a Bíblia, hein, danadinha? Ah, Tia Ju! Então, a gente vai começar com a história. Vamos lá? Todo mundo senta aí no sofá, se ajeita bonitinho, bem confortável, pra gente começar a história. É 1, é 2 e é 3 e... Hora da história! Crianças, tudo bem? Eu voltei aqui para falar quem foi o primeiro discípulo de Jesus. Então, eu vou começar falando com o que o primeiro discípulo de Jesus trabalhava. Será que ele trabalhava como comerciante? Será que ele trabalhava como cobrador de impostos? Será que ele trabalhava como pescador? Será que ele trabalhava como cozinheiro? Quem falou que ele trabalhava como pescador acertou!
primeiro discípulo de Jesus trabalhava como pescador. Então, agora que vocês já sabem com o que ele trabalhava, eu vou falar qual era o nome dele. Será que o nome dele era Lucas? Será que o nome dele era Mateus? Será que o nome dele era João? Será que o nome dele era André? Será que o nome dele era Bartolomeu? Eita, que nome difícil! Então, quem falou que o nome dele era André, acertou. O nome do primeiro discípulo de Jesus era André. Agora que vocês já sabem disso, eu vou contar quais eram as qualidades do primeiro discípulo de Jesus e qual era a função dele no meio daqueles discípulos. O discípulo de Jesus, o primeiro discípulo de Jesus, era encarregado de manter os outros discípulos unidos, juntos, sempre assim, firmes e fortes. Ele também não gostava muito de conversar, mas ele era muito organizado e muito eficiente. Ele não tinha ciúmes do seu irmão pelo fato dele ser mais famoso. Pelo contrário, ele amava muito seu irmão. O primeiro discípulo de Jesus, André, nasceu na cidade de Betsaida e trabalhou na cidade de Cafarnaum, pertinho do Mar da Galileia. Então, agora que você já sabe dessas coisas, eu vou contar como é que ele conheceu Jesus Cristo. Ele era um dos seguidores de João Batista aqui. João Batista. Um dia, eles estavam lá no lugar ali que João Batista era um homem que pregava sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Ele comia grilos e com mel. E aí, eles estavam lá pertinho, estavam lá. André era um dos discípulos de João Batista. Aí passou Jesus ali, passou ali pertinho. Então, João Batista disse assim: este é o Cordeiro de Deus. Então, os dois discípulos começaram a seguir, assim. Jesus começaram a seguir. Aí Jesus perguntou: o que vocês querem comigo? Então, eles responderam: Rabi, onde você mora? Rabi significa Senhor, Mestre. Então, Jesus falou assim: vem comigo. Isso foi em torno de 4 horas da tarde. E eles passaram o resto do dia com Jesus. Então, depois, André foi lá e contou para o seu irmão: irmão, nós achamos o Cordeiro de Deus. Para vocês verem mais detalhes dessa história, vocês podem achar lá na Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 35 até o 41. Agora eu vou chamar a tia Ju para terminar de contar um pouco dessa história para vocês. Tia Ju! Oi, Sarinha, entra. Ai, tia Ju, que bom que eu te achei. Faz tempo que eu tô te procurando pra você falar para as crianças quem foi o discípulo. Verdade, gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Verdade, eu tenho que contar a história do irmão de André, discípulo de Jesus Cristo. Ah, mas antes eu acho importante contar uma coisa para vocês. Então, como vocês acham que Jesus escolhia os seus discípulos? Será que ele queria pessoas que sabem fazer tudo certinho e nunca erram? Gente, olha que coisa interessante a gente aprende com essa história dos discípulos. Jesus, ele procurava os pecadores, justamente aquelas pessoas cheias de defeito, que erravam. Ele sabia
que através da convivência com ele e a vivência das coisas que ele fazia e dizia, as vidas poderiam ser transformadas. Olha que coisa legal. Sabe o que a gente aprende com isso, Sarinha? Que a gente não precisa ser perfeito para servir a Deus. Ele nos ama como nós somos. Olha que coisa legal. Agora vamos contar essa história, Sarinha. Ai, meu Deus, tia Ju, deu a minha hora, eu tô mais que atrasada, eu tenho que ir embora. Tchau, tchau, tchau. Me deixou sozinha, quer dizer, sozinha não, vocês estão aí comigo, bênção. Então, ó, eu vou contar a história pra vocês, tá bom? Vamos lá. Nossa, vocês estão ouvindo esse barulho? Deixa eu ouvir. É barulho do quê? Barulho do mar. Por que a gente tá escutando esse barulho de mar, tia Ju? Porque o segundo discípulo era um pescador. Assim como o irmão dele, André, ele também é um pescador. Olha só que legal! E qual será o nome dele? Qual será? O nome dele é Pedro. Pedro, pescador, vivia no mar buscando peixinhos para alimentar a família, para vender para o sustento. Essa era a profissão de Pedro. Como será que Pedro era? Pedro era nervosinho, muito esquentadinho, qualquer coisa ele já dava um pedido. Verdade! Ele era muito impulsivo. O que é impulsivo, tia Ju? Impulsivo é uma pessoa assim, ó, que toma decisão assim na hora. Ele fica nervoso, então ele fala assim, então não quero mais saber de você, eu não quero mais saber, eu vou embora daqui, poxa vida, era desse jeito. Este discípulo é aquele discípulo que um dia, olha só o que aconteceu com ele, um dia, no meio de uma tempestade, ele estava no mar, junto com os outros pescadores, dentro do barco, tentando pescar algum peixe. Veio uma tempestade enorme assim. E o que aconteceu? Quase virou o barco. De repente, no meio daquela neblina, o que apareceu? Os pescadores ficaram desesperados. O André, irmão de Pedro, também. E agora, Pedro, o que será aquilo? Será que é um fantasma? Oh, meu Deus, o que será de nós? E Pedro, muito do impulsivo e curioso, esticou o pescoço para fora do barco e falou, é um fantasma! E sabe quem respondeu? Jesus. Era Jesus andando por sobre as águas do mar. Glória a Deus. Imagina que coisa linda deve ter sido essa visão. E aí, Pedro respondeu o quê? Impulsivo. Ele fazia o que dava na cabeça dele. Senhor, se és tu, Jesus, me chama para caminhar contigo sobre as águas. E ele foi. Você ia ter coragem de fazer isso? Dar um passinho sobre as águas do mar? Com medo de fazer tibum assim e afundar? Mas Pedro, ele tinha fé em Jesus. E ele foi, acredita que danadinho? Depois ele afundou, mas Jesus segurou ele, viu? Jesus não solta a gente de jeito nenhum. Outra situação que aconteceu com Pedro foi o dia que Jesus falou que ia lavar os pés dos discípulos. Vocês conhecem essa história? A tia Lê, a tia Alice já contou bastante essa história para vocês. Então, Jesus falou assim, que naquele dia ele lavaria os pés dos discípulos. Mas Jesus era rei, é Deus. Por que ele ia lavar os pés dos discípulos? Para ensinar um exemplo de humildade. Pedro, como sempre, impulsivo e falava tudo que vinha à cabeça. Jesus, não vai lavar meus pés, mas de jeito maneira vai lavar meus pés. Jesus disse para ele assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não é mais meu amigo. E agora, o que será que Pedro ia dizer? Pedro falou assim, Senhor, não lava só meu pé, lava a cabeça, a mão, lava tudo. Olha só que coisa para se dizer. Como será que Pedro conheceu Jesus? Que eu já contei todas essas histórias, mas não contei para vocês como ele conheceu Jesus. Um dia, o irmão
dele, André, que já seguia Jesus, falou assim para ele: Pedro, Pedro, encontrei nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. E Jesus veio conhecer Pedro. Quando ele viu Pedro, ele falou assim: a partir de hoje, seu nome não é mais Pedro, será Cefas. Vocês sabem o que significa Cefas? Cefas significa rocha, pedra, significa que Pedro seria uma pessoa mais equilibrada, porque ele era muito nervosinho, né? Então ele seria mais uma pessoa equilibrada. Nesse dia ele conheceu Jesus, mas ainda assim, ele e seu irmão André continuaram com a vida de pescador normal, mesmo depois de conhecer Jesus. Aí, um certo dia, Jesus aqui tava falando com uma multidão assim, sabe? Tinha muita gente e muita gente apertando ele assim. E como ele tava ali próximo ao mar da Galileia, ele avistou 2 barcos e ele subiu num deles. E adivinha de quem era o barco? De Pedro! Era o barco de Pedro. Então ele subiu no barco e falou assim: Pedro, afasta mais o barco da margem aqui para eu continuar falando com as pessoas. E então, Jesus conversou com aquelas pessoas, acalmou-as, curou-as. E aí depois disso, Jesus falou assim: Pedro, vamos mais pro fundo. Aí ele falou assim: bom, se o Senhor tá mandando, eu vou. E ele foi. Aí ele falou assim, Jesus falou: joga as redes, Pedro, joga as redes. Ele disse: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira na pescaria e a gente não conseguiu pescar nada, não tinha peixe. Mas se o Senhor tá mandando, eu vou fazer também. Jogou a rede do lado que Jesus mandou e adivinha o que aconteceu? Pegaram tanto peixe, gente, mas tanto peixinho, que tiveram que chamar os amigos que estavam ali de barco próximo para ajudar a puxar os peixes pro barco, de tanto peixe que eles pescaram. Depois disso, Pedro ficou assombrado com Jesus, assombrado. Então ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço a ti. E Jesus falou assim: vem comigo, Pedro, vem, que a partir de hoje você não mais será pescador de peixe, e sim pescador de pessoas. Glória a Deus, olha que coisa legal. E aí, vocês gostaram da história de Pedro? Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, é só pegar a Bíblia de vocês aqui, ó. Super livro de histórias, como diz o pastor Ney, emocionantes, tem romance, tem aventura, tem de tudo, né? No livro de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, vocês vão achar a história de Pedro, tá bom? Combinado? Agora eu vou chamar outra tia para contar a história do outro discípulo, porque são 2. Vamos chamar a tia? Ô tia! Oi, galera! Meu nome é Felipe. Eu fui um dos 12 discípulos de Jesus. Eu fui usado como instrumento na chamada de Natanael para seguir o Senhor. Eu morava na cidade Batsaída da Galileia, a mesma cidade natal de André e Simão. Essa cidade era de pescadores localizada na praia ocidental do lago. Eu sou mencionado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Quando eu virei apóstolo, foi quando fui apresentar Natanael para Jesus. Antes de eu conhecer Jesus, eu era pescador. Depois que eu conheci Jesus, eu virei discípulo e eu fui enviado para pregar no Egito e Etiópia. Tchau, galera! Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Bartolomeu. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu fui um dos 12 discípulos de Jesus. Eu nasci em Caná, na Galileia, uma cidade pequena e bem longe de Nazaré. Bom, antes de conhecer a Jesus, eu era uma pessoa que brincava com as coisas de Deus e eu não levava as coisas muito a sério. Mas depois que eu conheci a Jesus, isso mudou. Bom, eu fui enviado para pregar na Índia, no Irã, na Síria e na Armênia. Muitos lugares, né? Bom, agora que vocês conheceram um pouco da minha história, eu vou chamar a tia Priscila. Tia Priscila! Crianças, são vocês? Bom,
Espero que vocês estejam bem, cada um na casa de vocês. Bom, a tia tá bem e hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Bom, eu vou contar a história de 2 deles, mas a tia vai dar algumas pistas e vamos ver se vocês, crianças, descobrem quem são esses discípulos que eu tô contando essa história, tá bom? Fechado? Bom, vamos lá. Primeira pista. Eles são irmãos! Sim, crianças! Eles são irmãos! Bom, eles são filhos de Zebedeu e eles têm um apelido um pouco diferente, sabe? O apelido deles é Filhos do Trovão. Vocês sabem o que quer dizer isso? Filhos do Trovão? Bom, vamos dizer que esses 2 aí não tinham muita paciência. Lembra de alguns cultinhos passados que a gente aprendeu sobre o fruto do Espírito? E que um fruto do Espírito é a longanimidade? Bom, vamos dizer que eles não tinham tanta longanimidade assim, tanta paciência assim. Bom, por isso que eles são chamados de Filhos do Trovão. E sabe o que eles faziam? Eles eram pescadores! Isso mesmo, crianças! Eles eram pescadores. E eles tinham um amigo também que fazia isso em comum também. E sabe quem é? É Pedro. Bom, será que vocês estão descobrindo quem é? Bom, deixa eu mostrar pra vocês quem é. Essa pessoinha aqui e esta pessoinha aqui. Vocês sabem me dizer? Tem uma música muito conhecida que é Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Bom, eles são Tiago e João. Crianças, esses 2 discípulos que eu estou falando é Tiago e João. Eles são irmãos e são pescadores. Bom, mas vocês sabem quando eles conheceram Jesus? Foi bem mesmo nessa pesca maravilhosa que aconteceu com Pedro. Sim, foi a partir daí que Tiago e João conheceram a Jesus. E a partir dali, Jesus disse que eles não seriam mais pescadores de peixe. Mas sim pescadores de homens. Mas vocês sabem dizer o que é pescadores de homens? Bom, Tiago e João, a partir dali, não pescariam mais peixes, mas sim pregariam as boas novas, sim, as boas notícias que Jesus trouxe para nós. Bom, e uma curiosidade, crianças, sabe, João, sim, ele depois virou apóstolo João, assim também como Tiago. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para os céus, João escreveu 5 livros que estão na Bíblia. Sim, 5! Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a 1ª, 2ª, 3ª carta de João, que estão lá no finalzinho da Bíblia, e ele escreveu lá o último livro da Bíblia. Você sabe qual que é o último livro da Bíblia, crianças? Bom, deixa eu dar 5 segundos para vocês pensarem, ó. Você acertou, criança? Será? É o Apocalipse. Sim, João escreveu Apocalipse. Jesus deu a visão para ele lá na ilha de Patmos. Sim. E a partir que eles encontraram Jesus, eles nunca mais foram os mesmos. Bom, mas não tem só a história de Tiago e João, né, crianças? Tem muito mais história de muito mais discípulos. Vamos conhecer mais eles? Tiago! Olá, eu sou Tomé, aquele que só acredito vendo. Eu era considerado incrédulo, pois só acreditei na ressurreição de Cristo quando pude tocá-lo. Antes de seguir a Jesus, eu era pescador. Lá na Bíblia, em João 20, versículo 24 a 29, está escrito como tornei um discípulo de Jesus. Leiam e conheçam mais sobre minha história. Fui considerado
o discípulo com mais coragem e exemplo. Após a ressurreição de Cristo, segui com o Evangelho até a Índia. Lá, enquanto eu orava, fui morto com uma flechada. Esta é minha história, a história de Tomé. Olá, eu sou o Mateus. Antes de me tornar discípulo de Jesus, eu era publicano, cobrador de impostos. As pessoas, quando me viam na cidade, não gostavam e fugiam de mim, pois eu era considerado um traidor. Lá na Bíblia, em Mateus 9, versículo 9, está escrito como eu conhecia Jesus e comecei a segui-lo. Você pode consultar e ler com calma. Continuei meu evangelho após a ressurreição de Cristo por mais 15 anos e fui morto por um ferimento de espada. E essa foi a minha história, a história de Mateus. Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a tia veio falar de Tiago, filho de Alfeu. Tiago era um discípulo de Jesus, conhecido pelo seu tamanho que era bem pequenininho. Ele era o menor discípulo de Jesus e também o mais jovem. Ele era um homem pequeno e, mesmo assim, fez a diferença entre todos os discípulos. Tiago é um nome conhecido na Bíblia, mas esse se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Ele se tornou porta-voz do conselho, que se fala em Atos 15, 13 e 21. Ele fazia a vontade de Jesus, sem reclamar. Então ele era um discípulo muito diferenciado. Por diversas vezes, o apóstolo Paulo se aconselhou com o Tiago, porque ele gostava dos conselhos dele. Ele era um rapaz muito inteligente. Assim que Pedro deixou de dirigir a igreja em Jerusalém, foi Tiago que tomou conta. Tiago também levou o evangelho para a Pérsia e para a Síria. Outro discípulo que não era muito falado na Bíblia, mas é muito conhecido, é Judas. Não Judas Iscariotes, não. Judas Tadeu, irmão de Tiago, filho de Alfeu. Judas Tadeu tinha 3 nomes, que é mencionado em Mateus 10:3. Era Judas, que ele ganhou esse nome quando ele nasceu, e significa Jesus conduz. O outro nome é Tadeu e Lebel. Esses 2 são apelidos. Ele tinha um coração sensível e amável. Ele é mencionado no livro de João 14, 21, 22 e 23. Ele tinha muita esperança. E nesse versículo de João fala um pouco sobre ele. O símbolo dele é um bastão, porque assim que ele faleceu, ele foi morto a pauladas. Então o bastão ficou como o seu símbolo. Ele levou o evangelho para o norte e ainda curou o rei de Edersa. Todos os discípulos são muito especiais. Agora o tio Vini tem mais algum para falar para vocês. Um beijo! Oi, crianças! Oi, tudo bom? Então, o meu nome é Simão e eu sou um zelote. Eu vou falar um pouco da minha vida para vocês. Eu também era da Galileia e quando eu fui pregar a palavra de Jesus, eu fui crucificado assim como ele. Bom, esse é um pouquinho da minha história. Tchau! Opa! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, meu nome é Judas. A Bíblia não diz ao certo de onde eu sou, mas eu venho lá da região de Hebron. Como sou bom em números e em conta, me tornei o tesoureiro do grupo. Jesus me chamou assim como muitos, depois de ter orado no monte. Eu fui o traidor de Jesus, ofereci moedas com os soldados. Então é isso, galera. Tchau! Oi, crianças. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tenho aqui um convidado especial, que é o meu filho João Pedro, que veio ouvir a história junto com vocês. Olá, crianças. A paz, tudo bem? Hoje a tia Zê veio aqui contar a história do apóstolo Matias para vocês. Vocês já ouviram falar dele? Peço a vocês que leiam
depois aí em casa com o papai e com a mamãe, com muita atenção, toda a história sobre a escolha do apóstolo Matias, que começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 12 ao 26. Crianças, agora vamos conhecer um pouco do resumo que eu fiz da história do apóstolo Matias. A primeira curiosidade sobre o apóstolo Matias é que o nome dele significa dom de Deus. O que sabemos do apóstolo Matias é o que Lucas, no livro do Atos dos Apóstolos, nos descreve. Ali estão registrados fatos que levaram à escolha de um discípulo que ocupasse o lugar deixado por Judas Iscariotes, o traidor. Ou seja, a história de fé de Matias começa após a morte de Judas. Matias foi votado em uma eleição depois da ascensão do Senhor para ser o 12º apóstolo de Jesus, e porque conheceu Jesus pessoalmente e era muito fiel a ele. Esse número era muito importante porque simbolizava as 12 tribos de Israel, ou seja, a instauração do povo de Deus. Ele também ficou conhecido como um apóstolo póstumo, porque ele foi escolhido bem depois dos outros 11. A tradição diz que, depois que ele recebeu a força do Espírito Santo lá em Pentecostes, viajou em missão para evangelizar a Judeia, a Capadócia e a Etiópia. E só vendo a história de vários apóstolos é que nós percebemos o quanto evangelizar pode ser tão difícil. O apóstolo Matias converteu muita gente, mas acabou sendo muito perseguido também. Não se sabe ao certo quando e onde ele morreu. Mas o mais importante e mais bonito da história do apóstolo Matias é que ele testemunhou a grande fidelidade de Jesus até o fim de sua vida. Não tem história mais bonita do que essa. Vamos lembrar sempre do apóstolo Matias como modelo de fidelidade de Jesus e a mensagem dele. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com essa história que eu acabei de contar para vocês. Beijos da Tia Zê, fiquem com Deus, estou morrendo de saudade. Tchau, tchau. Tchau. Beijos, crianças. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou parar e não vou duvidar. Em sua palavra eu vou confiar. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou olhar e temos os olhos da fé. O impossível posso enxergar. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou seguir o caminho da salvação, pois sempre o plano Cristo tem para mim. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a minha família e a gente vai cantar um louvor. A paz, crianças! A paz, crianças! Vamos lá? Tanta gente está procurando por aí
por algum caminho que os leve ao bem, mas ao procurar não encontram ninguém que lhes mostre o caminho a seguir. Não podemos mais esperar, meu irmão, pois o mundo mal já está no final. Temos o dever de falar com fervor que Jesus é o caminho ideal. Cristo, somos teus discípulos. Cristo, és o nosso Pai Redentor. Cristo, dá-nos teu Espírito, para que o mundo veja o teu grande amor refletido em nós. Glória a Deus, né? Agora vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse culto maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Senhor, abençoe cada tia que preparou esse cultinho. Deus, eu quero te agradecer por cada família que está nos assistindo aqui. Obrigada por esse domingo maravilhoso que o Senhor está nos dando. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz. A paz. Fiquem com Deus.